Alô, amigos! Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pela equipe do Centro Espírita Amor e Caridade. A partir de agora, estaremos ministrando, oferecendo a você aulas sobre vários assuntos do Espiritismo. E com o nosso convidado de hoje, Mauro Sebastião Pompilho, nós teremos especificamente o trato do assunto mediunidade. Mauro, nossos microfones e câmeras para os seus cumprimentos. É com grande prazer que nós damos continuidade a esse estudo, porque para nós é um estudo também, né? É uma rememoração daquilo que a gente aprende e vivencia na prática. Então, sempre que nós nos ocupamos do tema mediunidade, eu tenho a certeza que nós estamos aprendendo também. E é muito importante que aquilo que a gente conheça da vida, que tenha valor, deva ser passado para outras pessoas que, de repente, possam se aproveitar desta experiência vivida por nós. No meu temário hoje, Mauro, eu iria perguntar para você se as reuniões mediúnicas que você dirige, se elas se iniciam com uma prece. Eu tenho no meu esquema aqui que seria uma manifestação buscando o contato com o plano espiritual. Mas você no programa passado, Mauro, começou a, assim, sem mesmo eu perguntar, mostrar mais ou menos o esquema de uma reunião mediúnica. Eu queria que você voltasse ao assunto agora com um pouco mais de detalhes. Não somente me respondendo se você faz alguma oração para começar a reunião, mas você me disse, só para relembrá-lo, que você tem uma parte teórica e eu gostaria que você falasse também dos componentes da reunião. Nós temos o dirigente da reunião, temos o esclarecedor, que antigamente tinha outro nome, era doutrinador, e temos, parece-me que também agora um pessoal que serve de base, de suporte, apoio, e os médiuns propriamente ditos. Você pode traçar assim para nós um quadro de como funciona uma reunião mediúnica, Mauro? Uma reunião mediúnica é uma equipe de trabalho. É uma equipe de trabalho para o bem. Porque não é apenas a questão de você conversar com os espíritos. Precisa haver um propósito de dignidade, de retidão, de ajuda, de auxílio nas reuniões que eu participo. Evidentemente que as reuniões podem ter objetivos diferenciados, tá? Você pode fazer uma reunião mediúnica, por exemplo, para receber informações do mundo espiritual, né? Você pode fazer uma reunião mediúnica para fazer curas. Você pode fazer reuniões mediúnicas para várias atividades dignas. Incluindo o atendimento a obsessores e suas vítimas, obsidiados. Exatamente. Que a gente fala com o obsessor como sendo um espírito mau, mas ele deixou claro aqui que o obsessor necessita de toda atenção, porque acima de tudo, é uma vítima, às vezes, da vítima de agora, né? Exatamente. Então, você pode, por favor, traçar esse quadro para nós? Como é que você começa uma reunião? As reuniões que nós fazemos aqui são reuniões chamadas de desobsessão. São reuniões em que comparecem irmãos bastante necessitados no sentido de que ainda estão voltados para a vingança, para o desejo de prejudicar aquele que está aqui na Terra, para, de alguma forma, plantar o erro, plantar o mal. Então, são processos das mais variadas situações, através das quais a gente procura auxiliar o encarnado, o irmão daqui da Terra que está sofrendo o assédio, e, ao mesmo tempo, auxiliar o
que está obsidiando, porque é um irmão nosso, é um filho de Deus também. Então não tem aquela história de considerar o obsessor um bandido, um criminoso? Absolutamente, absolutamente. Ele é, na expressão de Emmanuel, no livro Seara de Luz, ele é apenas um infeliz. É um infeliz que desconhece as realidades da vida, não aprendeu ainda com Jesus a importância do perdão e por isso se atém a querer fazer justiça com as próprias forças. No momento em que ele seja esclarecido, seja orientado, perceba que ele está perdendo valioso tempo da sua vida numa tarefa que só lhe agrega mais dissabores, mais tristezas, mais sofrimentos, no momento em que ele perceba isso, ele vai querer, de alguma forma, dar uma virada na sua vida, uma modificada na sua vida. Mas você quer saber como que se faz na reunião mediúnica? Na minha... O nosso tempo deste bloco está se esgotando e eu sei que você vai precisar de um pouco mais de tempo para descrever toda a reunião. Por isso eu peço licença para você. No próximo bloco, Mauro vai falar para nós como funciona uma reunião, se ela precisa realmente de uma oração e, enfim, qual é o trâmite do desenvolvimento da reunião. Vou perguntar mais a ele sobre o processo obsessivo e qual que é a postura que se deve ter em relação ao obsessor e mais, se o obsidiado, a vítima, pode estar presente no momento da reunião mediúnica. Vocês veem que há muita coisa a se aprender. Voltamos já, não saia daí. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para mais um bloco do programa de hoje, em que estamos tratando desse assunto importantíssimo, mediunidade. O que é médium? O que é médium ostensivo? O que é médium intuitivo? O obsidiado, a vítima, um perseguido pelo plano espiritual, pode estar presente numa reunião de desobsessão? Mauro, dê continuidade ao seu pensamento que eu infelizmente tive que interromper. Conte para nós desde o comecinho de uma reunião mediúnica. Pois é, as minhas reuniões são de desobsessão. Aliás, a maioria das reuniões da nossa casa são de desobsessão. Porque antigamente, aliás até hoje, a gente costuma classificar as reuniões em de desenvolvimento mediúnica, e vem a palavra de desenvolvimento de novo, e de desobsessão. A verdade é que no começo do trabalho mediúnico, os médiuns ainda não estão bastante calejados com essa atividade tão importante. Então, o mundo espiritual se preocupa de não permitir que espíritos muito brabos, muito obsessores, eles estejam presentes nessa reunião. Então, vem espíritos que às vezes não sabem que desencarnou, espírito que está passando por um processo de dificuldade diferente, coisas mais
fáceis de você, de alguma forma, conversar, dialogar e orientar a criatura. Há menos maldade e mais desinformação. Exatamente. Aí, devagarinho, esse grupo vai se desenvolvendo e o plano espiritual, então, vai percebendo que o grupo vai tendo condições de receber espíritos mais obsessores, tá? Então, no fundo, as reuniões acabam sendo de desobsessão. Mauro, a expressão espírito cascudo, ela é correta ou é usada assim só no vulgo? Como é que é isso? É uma forma que eu diria até meio pejorativa de tratar os nossos irmãos. São espíritos infelizes, no dizer de Emmanuel, como já reportei. E você evita essa terminologia mais chula, né? Evito, não, nós não utilizamos jamais, né? Então, como a reunião se desdobra? Evidentemente que, em primeiro lugar, pedir, através da prece, a presença dos responsáveis espirituais, porque, na verdade, a reunião mediúnica, ela se passa aqui na Terra, mas ela é toda preparada, toda organizada, toda trabalhada no mundo espiritual. Então, os grandes responsáveis pelo trabalho, na verdade, são os espíritos trabalhadores, os chamados protetores, aqueles que realmente se responsabilizam até pelos espíritos que são trazidos para o processo da comunicação. Então, primeira coisa, através de uma prece dirigida a Deus, dirigida a Jesus, pedir a presença desses irmãos, procurar agradecer a eles pela presença, pelo trabalho que eles vão fazer, né? E nos colocarmos, então, à disposição para o nosso trabalho. Feita a prece, a gente faz sempre um estudo. Aliás, costumamos fazer 2 estudos. Um estudo doutrinário, ou seja, um estudo a respeito de mediunidade. Um estudo para que a gente esteja sempre conversando sobre o processo mediúnico, o trabalho que se realiza. E há muitas obras importantes que tratam disso. Uma espécie de reciclagem. Exatamente. E um estudo evangélico. Você costuma utilizar-se de que obras? De Emmanuel? Muito de Emmanuel, né? Muito de Emmanuel. Por exemplo... Coleção Fonte Viva é usada? Muito. Aliás, é a que eu uso continuadamente. Sim. Nas 2 reuniões minhas, que são bem de desobsessão mesmo, que é a de segunda e a de quarta-feira. Segunda-feira eu trabalho com o Pão Nosso. Na quarta-feira estou trabalhando com Caminho, Verdade e Vida. E temos mais 3 obras, né? E temos mais 3. Já trabalhei com Fonte Viva propriamente, já trabalhei com... Vinha de Luz? Vinha de Luz, tá? Então eu vou revezando. Então nessas 2 reuniões, a primeira é meia hora, porque geralmente sempre tem 10, 12, 15 pessoas assistindo a reunião. Desculpe, 10, 12... Não participantes do trabalho. Ah, entendi. Tá? Não fazem parte daquelas equipes. Exatamente. São pessoas que passam pelo atendimento fraterno. O atendimento fraterno percebe que há uma necessidade daquelas criaturas, né? Que há algum envolvimento mais problemático e encaminha para o meu trabalho. Então, eu faço um estudo da Fonte Viva. Tá? Esse estudo eu utilizo a primeira meia hora. Essas pessoas que são encaminhadas pelo atendimento fraterno ficam somente durante essa primeira meia hora. Essa primeira meia hora. Que é um estudo evangélico. É a parte teórica da reunião. É a parte teórica. É um estudo evangélico onde a gente procura passar sempre a importância de seguir os ensinamentos do Cristo. Né? Ontem, por exemplo, nós falávamos sobre parentela e família. Parentela e família foi o tema de ontem à noite, tá? Com base no Atos dos Apóstolos, numa manifestação de Estevão, quando ele foi aprisionado. Sim. E abriram a possibilidade dele se defender. Ele começou citando lá atrás
Abraão, etc. Coisa que fala sobre parentela e família. E Emmanuel tem uma página muito bonita a respeito do assunto. Então nós discorremos. Então veja que é um aproveitamento evangélico, tá? Que é importantíssimo a evangelização das criaturas. Essa evangelização é tanto para os necessitados encarnados, como já está vindo, já há um preparo, já há a presença de espíritos? Todos eles, muitos, né? Eles já se encontram presentes? A nossa reunião, quando se inicia, já estão todos presentes. A quantidade de espíritos é muito grande, segundo o relato da espiritualidade. Eles fazem parte, então, eles tomam conhecimento da parte teórica também? Exatamente. E às vezes, não concordando com aquilo que a gente fala, eles se manifestam depois através dos médicos. Discordando. Discordando, né? Por coincidência, ontem atendendo uma pessoa que de repente começou a dar manifestação no meu estudo, depois nós fizemos aquela transferência de espírito, e eu percebi que o espírito que estava se comunicando era um animalesco. Tá? Nossa! Então eu apliquei passe nele, falei umas palavras para ele se tranquilizar, etc. e coisa. Depois, no comentário, depois que todo mundo saiu, aí nós fazemos o nosso estudo da mediunidade. Esses espíritos às vezes ficam agressivos, Mauro? Ficam. Esse de ontem, por exemplo, ficou muito agressivo. Ele se manifestou ainda na parte teórica? Não. Quando eu termino o estudo, todo mundo sai, a gente segura essa pessoa e aí a gente faz a transferência do espírito, só estando nós, do grupo mediúnico, a pessoa necessitada e o médium que vai receber o espírito. Mas né? ela permanece depois na parte prática ou não? Não. Ela só fica o tempo... Só é atendida aí para fazer a transferência do espírito. Aí ela sai da reunião? Ela sai e a gente atende o espírito. Aí vocês estão obedecendo aos ditames de Kardec, que devem participar de uma reunião mediúnica só quem já passou pelo conhecimento da parte teórica, para que saibam entender bem o andamento. Isso que nós estamos aprendendo aqui rapidamente é um estudo muito longo, né, Mauro? É longo. Então, mas dentro ainda desse tema que eu queria dizer foi o seguinte, aí eu conversei com ele, percebi que era um espírito meio animalizado ainda e tal, né? Fiquei muito penalizado, dei um passe no médio e tal, aí o espírito foi levado. E depois, no estudo da parte mediúnica, eu comentei com o pessoal do grupo. Eu falei, olha, vocês perceberam, era um espírito animalizado. Se esse irmão nosso não tomar cuidado e ficar batendo nessa tecla de querer se vingar, devagarinho ele vai até perder o seu corpo espiritual e vai se transformar num ovoide. Nossa Senhora! Eu falei isso. E é o que André Luiz fala no livro Libertação. Então, veja bem, aí começou a parte mediúnica propriamente dita, de comunicação, né? O outro espírito veio lá e falou assim, olha, ele lá falou que aquele irmão nosso vai se transformar num ovoide. Quem ele pensa que ele é para ficar julgando os outros? Eu não sei o quê. Você precisa ver como ele ficou bravo, viu? Entendi. Então, a gente percebe que eles estão e eles ouvem o que nós falamos, tá? Podem até discordar, tudo bem, é um direito deles discordar, né? Mas a verdade é que quando a gente faz a predição evangélica, ela é muito importante. Ela é muito importante, não só para os encarnados, como também para os desencarnados. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Mauro que, a par dessas dificuldades porque ele passa para tentar fazer a caridade, esclarecer o irmão que ainda quer se vingar, ou mesmo aqueles que se encontram na reunião com problemas, perturbações. Ele nos descreveu um caso aqui emblemático, que uma senhora entrou aqui no centro com uma cadeira de rodas e dali a alguns tempos estava com uma vida normalizada. Saiu andando. Porque ela conseguiu trazer o seu problema. E no próximo bloco eu quero perguntar duas coisas para o Mauro. Primeiro, que se ele ajuda a pessoa que está obsidiada, ele ajuda tanto o obsessor como o obsidiado. Se depois disso a pessoa não tem que
fazer a sua parte, mudar de conduta, para que essa melhora seja, vamos dizer, duradoura. E vou perguntar ao Mauro também, finalmente, sobre eventuais manifestações de espíritos elevados. Não saia daí. Como você está notando, é um trabalho muito importante, que vai demandar muitas entrevistas, mas que serve de um curso rápido para que você seja motivado tanto a ler as obras básicas do Espiritismo, como participar de um curso de mediunidade, ou aqui na nossa casa em Bauru, ou na cidade em que você está acompanhando o nosso programa. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco desse programa importantíssimo que, com o passar do tempo, será disponibilizado pela nossa TV SEAC através da internet como cursos, como de vários temas. Este é um dos cursos. A temática é mediunidade. Mauro, nós já falamos a respeito da presença, às vezes, tanto de perseguidor e perseguidos. E você teve a caridade de abordar o tema, assim, de uma maneira bastante elevada, não considerando o perseguidor simplesmente ele como só o verdugo, porque se ele está tentando se vingar, é porque ele foi ofendido, foi perseguido, foi machucado numa vida anterior. É por isso que você o trata bem, Mauro? E às vezes foi abortado. Às vezes foi abortado. Se tem irmãozinhos nossos que de repente não reencarnam por causa do aborto, muitos deles viram obsessores. Tá? Temos trabalhado casos desse tipo também. Mas a verdade é que são irmãos nossos, por mais que eles estejam ofendendo, estejam machucando, eles precisam de amparo, precisam de ajuda, precisam de auxílio, precisam de uma palavra de orientação, precisam de um acolhimento. É o que efetivamente, de alguma forma, os auxilia. Ontem, no final da reunião, eu até tive uma outra satisfação muito grande. Além do abraço da menina, que foi na segunda-feira, ontem eu tive uma outra satisfação. Terminando as manifestações, né, uma médium recebeu um irmãozinho nosso, que você percebe que ele é um irmão ainda bastante, vamos dizer assim, iniciante no conhecimento espírita, e ele, através de meia dúzia de palavras, ele disse mais ou menos o seguinte: olha, irmãos, eu fiquei bastante feliz porque fui ajudado por vocês. Eu não sabia que vocês faziam tanta coisa boa na vida. Eu estava errado, no caminho errado, fui ajudado por vocês e tomei consciência da minha necessidade de me modificar. E eu estou aqui pedindo autorização para ingressar nesse grupo de trabalhadores que estão aí trabalhando, ajudando, buscando irmãos lá nos lugares mais infelizes para trazer aqui. Não sei nada, não conheço nada, sou ignorante, sou iletrado, mas quero começar a trabalhar. Isso é uma satisfação muito grande para você, senhora, né? Que é um gesto de humildade, né, Mauro? Nossa Senhora, fiquei tão feliz eu com essa manifestaçãozinha desse irmão. Mauro, e me diga uma coisa, você ajuda, como acabou de testemunhar,
o termo doutrinamento não se usa mais, né? Não se É mais usa. esclarecedor, né? Não se usa doutrinar, porque doutrinar significa você converter alguém numa doutrina. E não é o objetivo da doutrina O espírita. que nós fazemos no processo mediúnico não é querer que a pessoa se torne espírita. Nós queremos que ela se torne melhor, tá? Então, na verdade, a gente procura esclarecê-los. Daí o termo mais utilizado hoje de esclarecedores. Mesmo porque há muitos espíritos que não são espíritas, né? Exatamente. Muitos. A maioria, né? A maioria. Mauro, A maioria. você já está dando mostras de que às vezes consegue essa conciliação com o desencarnado. Agora eu lhe pergunto, o encarnado, quando ele é favorecido com uma libertação, vamos usar como exemplo aquele caso daquela senhora que entrou em cadeira de rodas aqui e saiu andando. Para que a melhora dela seja duradoura, quais são as suas recomendações? Veja bem, o nosso trabalho é um trabalho de ajuda inicial, seria uma espécie de medicina preventiva, de medicina inicial. Choque para que a pessoa comece a caminhar com as próprias pernas. É fundamental, é indispensável que a pessoa tome consciência da própria necessidade de se organizar cristãmente na sua vida. Ou seja, procurar ser uma criatura boa, uma criatura útil, uma criatura disponível, uma criatura dentro do lar tranquila, amigável, serena, na sua profissão seja o melhor profissional possível. Ou seja, que efetivamente ela leve para dentro de si essas informações evangélicas que a gente passa continuadamente no estudo inicial. Eu imagino que você diga para essas pessoas, num linguajar assim um pouco mais delicado, mais ou menos o que Jesus dizia depois de curar uma pessoa, né? Pode ir, meu irmão, vá, mas não peques mais, para que não lhe ocorra coisa pior. Exatamente. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, é o contexto da organização da sua própria vida, né? Porque é isso que realmente importa. Por que alguém, de repente, é obsidiado? As razões são muitas, né? Mas, a partir do momento que a criatura tome consciência da sua necessidade de modificação de pensamento, porque o pensamento é o fundamento da nossa vida, ou seja, comece a pensar coisas boas, coisas dignas, coisas responsáveis, coisas que realmente digam respeito às suas necessidades de entendimento, de crescimento, de desenvolvimento moral, certamente ela está criando condições para que surja uma barreira para a presença dos irmãos infelizes na sua vida. Ele, de uma certa forma, cria, vamos dizer, uma defesa. Uma defesa. Ô Mauro, só para encerrar o programa de hoje, ocorrem recidivas, pessoas que lamentavelmente não seguem esta orientação sua e voltam com o mesmo problema? Acontece, porque ser criatura boa é mais difícil do que ser criatura que leve a vida de qualquer jeito, né? Então, às vezes, as pessoas não se convertem devidamente para o cristianismo. Para o bem, né? Para o bem. Que não seja, vamos dizer, o cristianismo, mas para o bem, né? Isso, e ficam vulneráveis, né? E elas sofrem recaídas. Com certeza. E não há aquela questão do caso da 10ª vez que o André Luiz fala, não, a pessoa vem muitas vezes. Muitas vezes. E aí você fala, meu filho, não sei se vão poder te ajudar se você não se ajudar. Se você não se ajudar, não acontece nada. Mauro, não acontece nada. Muito obrigado pela sua presença e eu quero que você continue conosco, tanto para o Despertar, como essa série de entrevistas valiosas que vão compor o nosso curso de mediunidade. Que Deus permita que a gente possa estar junto ainda há bastante tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Voltaremos na próxima semana.